Escrever uma nova história em meio a uma tragédia global em que mais da metade da população foi dizimada. Estação 11 é a nova minissérie original da HBO Max, cujo último episódio foi exibido na última quinta-feira, dia 13 de janeiro. E eu vim aqui conversar com vocês sobre essa produção incrível que vocês precisam assistir. Traz um cenário pandêmico e pós-pandêmico? Traz. Mas esquece o coronavírus. O que a gente vai falar aqui não é nem tanto sobre o problema em si, mas sim sobre a oportunidade de recomeçar em meio aos destroços de grandes perdas. Vem comigo que o papo vai ser muito bom. Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu falo sobre cinema e séries de TV sempre por uma ótica um pouquinho mais profunda. Então, se você gostou daquilo que você assistiu em casa ou no cinema, ou se você não gostou, tá indignado e quer saber mais também, chega aqui junto porque a gente vai conversar aí muito sobre muita coisa boa e tem sempre muitos vídeos. Esse é um vídeo aqui que a gente vai dar uma refletida à medida que a gente vai falar também sobre a qualidade dessa nova minissérie intitulada Estação 11. Então já chega dando seu like, se inscrevendo aqui no canal e me acompanhando lá no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC, porque batemos 10 mil, gente! E eu preciso que você esteja lá comigo se você ainda não tá. Porque é uma família muito bacana que tá crescendo bastante e o conteúdo que sai por lá não sai aqui no YouTube, não. Então corre lá pro Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC. Pega o seu café, pega o seu snack favorito, pega a sua bebidinha gostosinha que a gente vai falar sobre Estação 11, essa minissérie que conta com 10 episódios e é sensacional. Ela foi lançada no final de 2021, enquanto a TV estava entrando em hiato com várias séries entrando de folga. HBO Max foi lá e lançou a Estação 11, que é produzida por Hiro Murai, que é o mesmo produtor executivo e diretor de Atlanta, que é uma série sensacional lançada pelo canal FX e criada por Donald Glover. E aqui a gente acompanha o mundo que está passando por uma pandemia em que uma gripe mortal acaba dizimando a população sem direito à vacina, viu, gente? Aqui, ó, não tem choro nem vela, a medicina entregou os pontos e o mundo simplesmente se rendeu a essa gripe. Mas aqui, o importante nessa trama é acompanhar a história dos nossos protagonistas à medida que eles tentam reconstruir a sua vida no cenário pós-pan, que aqui é descrito como pós-pandemia. Então nós temos vários grupos de personagens que, em circunstâncias diferentes, começaram a reconstruir a sua vida depois da dizimação da raça humana. E ao longo desses 10 episódios, a gente vai vendo esses personagens tentando criar uma nova história a partir de novas comunidades, à medida que eles tentam preservar as memórias do passado, aquelas que são as mais valiosas. Pois bem, gente, pensa numa série bem diferente, bem legal, que conseguiu pegar um assunto que acabou ficando muito batido por conta dessas inúmeras produções falando sobre pandemia, mas que pegou esse conteúdo e transformou em algo original e substancial. É importante salientar que essa minissérie ela é uma adaptação da obra intitulada Estação 11, que foi escrita por Emily St. John Mandel e lançada em 2014. Então, gente, essa produção não é algo que nasceu aqui como fruto da pandemia, como a gente viu tantos títulos aí que surgiram. Esse é realmente um trabalho que já existia antes e que só foi adaptado agora em 2021. E aqui, ao longo desses episódios, a gente vai vendo como a sociedade voltou, de certa forma, aos tempos tribais, porque como a tecnologia ela já não opera como nós a conhecíamos e todo mundo teve que reaprender a viver, a gente vê aqui os poucos remanescentes da raça humana, que são abordados aqui nessa minissérie, se reorganizando em pequenas comunidades com propósitos muito específicos. E essa série, que é uma mistura de ficção científica com drama, traz um elenco muito bom, formado aqui pela Mackenzie Davis, pelo Himesh Patel, pelo Daniel Zovato, pelo David Wilmot, pela Matilda Lawler, que é essa menininha fofinha, gente, que dá vontade de pegar no colo e apertar as bochechinhas dela. E temos também aqui Naban Hiswan. E eu fiquei encantada com a forma como essa série se desenvolve ao longo dos 10 episódios. Não apenas porque a gente tem uma narrativa aqui que não é muito linear, ela quebra sua linearidade com flashbacks do passado, mas também com construções de personagem que são muito bem feitas. Os nossos principais protagonistas aqui, eles têm arcos muito bem elaborados e é incrível ver como a trama consegue conectar cada um desses arcos de maneira muito intrínseca e também muito fundamental
para a essência do roteiro. As conexões entre os nossos personagens, que são elaboradas ao longo de cada um desses episódios, elas não são apenas conexões de lugares, elas são conexões quase de alma, de tão profundas que elas são. E elas são conexões também que são temporais, são conexões que envolvem presente, passado e, por que não, até mesmo o futuro. É uma minissérie que ela usa o cenário pandêmico como background, não para falar do caos, mas para falar de recomeço, para falar sobre como o ser humano não apenas tem um poder de regeneração muito forte, como ele também tem habilidades grandiosas de se readaptar e de se readequar às circunstâncias. E à medida que nós vamos conhecendo cada um dos nossos protagonistas, a gente vai conhecendo também as suas histórias e como cada relato particular, cada trauma, cada memória, cada lembrança, cada perda que esses personagens sofreram afeta diretamente no desenrolar da trama. Essa é uma série que é uma ficção científica um pouco diferente, porque embora ela seja uma série pós-apocalíptica que tenha ares catastróficos, a sua mensagem não é tanto sobre catástrofe, mas é sim sobre aftermath. Como é que eu posso dizer isso em português para vocês? Aftermath é uma palavra que a gente tem em inglês aqui, que fala sobre o que acontece depois de uma grande catástrofe. Existe a catástrofe, logo depois da catástrofe, existe o aftermath, que seria essa parte em que a gente vai colher os cacos, refletir sobre o que aconteceu e até mesmo tentar reconstruir a vida. E eu vejo que a série Estação 11 é exatamente uma exemplificação do aftermath, de como nós nos comportamos diante do caos e diante das piores das circunstâncias possíveis e imagináveis. É uma série que tem uma produção riquíssima, tem um design de produção muito legal. Um dos meus episódios favoritos é certamente o episódio do aeroporto, em que a gente vê o grupo de protagonistas preso dentro do aeroporto e eles começam a se reorganizar para estabelecer uma nova comunidade a partir do que eles têm ali de recursos, de estrutura e também, é claro, de pessoas, né, de quantidade de pessoas. E até assistindo esse episódio eu fiquei pensando, olha, se tem um lugar bom para você estar no meio de uma pandemia pós-apocalíptica, gente, eu acho que é o aeroporto. Porque no aeroporto você tem banheiro demais, você tem a sala VIP onde você pode tirar um cochilo gostoso, tem muitas lojas de roupas, tem lojas de cosmético e skincare também, e também tem muitos restaurantes, então dá pra você remanejar tudo aquilo lá como uma pequena vila. E eu fiquei pensando que eu achei que essa saída, tanto da escritora como também da adaptação do roteiro, foi uma saída genial, porque é realmente palpável, é realmente crível e é realmente factível. E o legal dessa série Estação 11 é que todos os elementos dela são factíveis e ela tem um ar muito simbólico, ela usa muitas metáforas para contar não apenas a história de luta dos personagens, mas como eles lidam com a perda e como eles lidam com a saudade, como eles lidam com as memórias do passado que vão caminhar com eles pelo resto de suas vidas. Então, ela é uma série de ficção científica que sempre puxa um pouquinho mais para o campo dramático, justamente para levar tanto os personagens como a audiência para uma reflexão mais profunda sobre o que nós fazemos depois de uma grande perda, como recomeçar depois de uma grande perda. E eu acho que, ainda que a série se remeta, obviamente, a uma crise global sanitária, eu acho que ela pode e deve ser usada como uma reflexão muito íntima e muito pessoal para todos nós a partir das nossas próprias perdas. Você perdeu muitas coisas ao longo da sua vida. Não sei dizer o que você perdeu exatamente, mas eu sei o que eu perdi ao longo da minha vida. E vou tentar não chorar aqui, porque eu tô passando por um momento de perda também, nesse exato momento que eu gravo esse vídeo. Mas a verdade é que, muito mais do que a perda, muito mais do que aquilo que se foi, está aquilo que virá, aquilo que pode nascer a partir de uma perda. É sempre difícil lidar com perda. A série fala muito sobre isso, sobre como é difícil você se livrar das memórias, se livrar daquilo que se foi, se livrar dos traumas, mas ela fala como é possível você caminhar mesmo depois da perda e como é possível escrever uma nova história depois da perda. E eu acho que não existe nada mais
biblicamente poderoso do que a habilidade de recomeçar, porque quando Cristo morreu na cruz, ele morreu na cruz para que nós tivéssemos o direito de recomeçar, recomeçar as nossas vidas, recomeçar os nossos sonhos, recomeçar a construir novos sonhos e novos planos. A cruz de Cristo, ela simboliza o recomeço da humanidade, ela simboliza o começo de algo novo. A partir da maior perda que a raça humana já sofreu, que foi Cristo na cruz, nós ganhamos a maior vitória que a raça humana poderia ganhar, que é a vida eterna. É o direito de viver a vida eterna ao lado de Deus, de Jesus, e é o direito de poder escrever uma nova história, sabendo que aquilo que se foi e que aquilo que foi perdido e que aquilo que ficou para trás não pode apagar a ideia e a possibilidade de escrever algo novo no presente e no futuro. Cristo é o recomeço, Cristo é uma vida nova, mesmo em meio à perda. Cristo é vida nova em meio à dor. Cristo é vida nova em meio ao sofrimento. E eu acho que Estação 11 fala muito disso, sobre como é possível escrever uma história nova, independente do que se foi e independente do que foi perdido. É uma série muito bem feita, muito bem produzida, eu aposto que vai cativar vocês. Eu fiquei visivelmente emocionada porque eu estou passando, como eu falei para vocês, por um momento de muita perda e de uma perda que não é nada fácil, mas falando isso, verbalizando isso em alto bom som, com a minha própria boca, eu consigo me alegrar na certeza de que no meio do caos existe o aftermath de Deus, existe a reconstrução que Deus faz, e a partir do que se foi, a partir do que se perdeu, ele escreve uma história nova. E eu consegui ver exatamente isso tudo na série Estação 11, e vocês precisam assistir-la agora lá na HBO Max, vale muito a pena mesmo. Se você gostou desse vídeo, não sai daqui do canal, porque tem muita coisa boa. E é claro, no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC, eu estou por lá pra gente continuar com esse bate-papo. Um beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima.